Bem-vindas todas, então, ao nosso encontro, né, já de número 12, vamos ver o livro 11 da Eneida, dentro do curso de Literatura Latina 3 da UF, em que a gente estuda a épica latina, com foco nesse semestre na Eneida de Virgílio, obra do século I a.C. Também aproveitamos para editar essas aulas para o Clube Ler o Mundo Antigo, aulas, encontros que são postados todas as sextas-feiras. Bom, o livro 11 é muito interessante, é o penúltimo livro que compõe a obra conhecida como Eneida, e nesse livro 11, a gente vai ver em detalhes como se celebram os funerais, né, dos heróis. Aliás, mais do que isso, esse luto, né, que eu vejo como a marca do livro 11, ele é exemplificado em duas situações diferentes. O livro começa, tal como eu estou apresentando para vocês aqui na síntese, com a, digamos assim, exposição das armas de Mesêncio, aquele líder etrusco que se opunha a Enéas e a um outro líder etrusco, o Tarconte, né, que foi morto por Enéas no final do livro 10, pedindo que fosse sepultado junto do seu filho. O que acontece é que Enéas expõe as armas de Mesêncio como um troféu. Por outro lado, o Palante, filho do rei Evandro, aquele rei dos Árcades, aliado de Enéas, o jovem Palante que foi morto por Turno, o grande inimigo de Enéas, esse recebe honras fúnebres majestosas, né? O corpo dele é levado até Palanteia, a terra do seu pai, né? Aquele velho pai que até desmaiou quando o filho foi para a guerra, né? Filho que morreu no primeiro dia de batalha, heroicamente, mas logo no primeiro dia, né? Esse rei Evandro, então, cobra de Enéas que faça vingança pela morte do filho. Enéas recebe no seu acampamento embaixadores dos povos latinos pedindo o direito de sepultar os seus mortos, coisa que é concedida, né, a esses embaixadores, é concedida inclusive uma trégua, em princípio de 12 dias, e Enéas aproveita a oportunidade para fazer um desafio ao seu grande inimigo Turno, propondo um duelo, homem a homem, ao invés de novas batalhas, para finalmente colocarem fim a essa guerra. O assunto é levado a Laurento, né, a terra onde está a cidade, né, melhor dizendo, onde se encontra o rei latino, a rainha Mata, a princesa deles, né, filha deles, Lavínia, que é, digamos assim, um dos motivos da disputa entre Enéas e Turno. Há uma assembleia, sobre a qual nós vamos conversar um pouquinho também, entre os homens ali do local, onde se tenta formular um acordo de paz. Inclusive, o rei latino chega a formular uma proposta do que ele poderia entregar a Enéas e aos troianos para que a paz fosse instituída na região. No entanto, quando se parece ter a possibilidade dessa pacificação, ou pelo menos de uma tentativa, né, de pacificação, acontecem os combates de novo, né, há uma aproximação dos troianos à cidade e os combates são retomados. E aí surge, não na primeira vez, não como se fosse a primeira vez na obra toda, mas ressurge, e agora ocupando um espaço representativo desse livro, a guerreira Camila, uma mulher guerreira,
né, a rainha dos Volscos, um dos povos ali da Península Itálica, e configurada como uma amazona, né, uma mulher que usa de flechas e arco e flecha para combater seus inimigos. Acontece que ela morre, ela está predestinada a isso, né? E a morte dessa guerreira leva a uma sensação de derrota por parte dos povos latinos, uma configuração de vantagem para os troianos, e parece, então, que a batalha vai caminhar para o final, porque Turno, com o apoio de Camila, contava fazer uma emboscada a Enéas e as suas tropas. Com a morte da Camila, isso fica inviável. O livro acaba, então, com os dois líderes, Turno e Enéas, se aproximando das muralhas de Laurento e caminhando, preparando, né, o final da obra, que vai acontecer no livro 12. Então, como se pode ver pelo que eu acabei de falar, são muitas ações, né? É um livro cheio de movimento. Eu vou começar apresentando aqui uns versos de um trecho inicial, escolhi esses poucos versos, 14 a 17, que é uma fala, né, um comunicado de Enéas para os seus aliados troianos. Então, ele diz: o principal está feito, guerreiros, o resto é mais fácil. Eis as primícias da nossa vitória, os despojos de um monstro sem compaixão. Eis Mesêncio em pessoa, por mim dominado. Ora, o caminho vai dar na cidade do rei dos latinos. Então, com esses poucos versos aqui, já se pode perceber o tom, né, hostil de Enéas, que é o piedoso, como sabemos, mas isso não quer dizer que ele não seja um guerreiro, um combatente, né, um soldado disposto a tudo para obter a vitória. Como foi dito na síntese, Enéas não cumpriu o pedido de Mesêncio de ser enterrado junto do filho. Aparentemente, esse corpo fica relegado ali, né, ao solo. Ele também não tinha, entre os etruscos, muitos aliados, né, porque ele era um opositor a Tarconte, que era agora o líder dos etruscos. O que faz Enéas, então? Oferece a Marte, né, ao deus da guerra, pendurando numa estaca de madeira fincada no chão, a couraça, o elmo, o escudo, a espada de Mesêncio, configurando, então, um troféu, né, na antiguidade. Por outro lado, como eu disse, há lamentos por Palante, o jovem morto por Turno. Nos versos 34 a 38, a gente encontra, por exemplo, essa descrição. Todos os servos ali se encontravam, a turba dos Troas, bem como as teucras, cabelos aos ventos, tal como era de uso. Mal tinha Enéas pisado no pórtico da alta morada, todos, a uma, soltaram gemidos que aos astros se alçavam, fortes punhadas nos peitos. De dor, o palácio estremece. Aqui há algumas informações relevantes sobre os costumes desses ritos fúnebres na antiguidade. A gente já vai encontrar lá em Homero, por exemplo, e também nas tragédias, né, clássicas gregas, essas figuras das mulheres com os cabelos soltos, arrancando os cabelos, puxando os cabelos, batendo no peito, essas punhadas nos peitos, né, elas se golpeavam nos peitos, arranhavam o rosto, né, soltavam gemidos, ululavam, né, então tem todo um ritual para manifestar o lamento pela morte de alguém
e nesse caso é Palante. Quando se fala aqui no pórtico da alta morada, dor, o palácio estremece, aqui ainda se está falando nesse momento de uma instalação que foi feita ali no acampamento dos troianos, né? Foi feita alguma coisa mais digna de um príncipe, como era o caso de Palante. Enéas determina que 1000 dos seus melhores homens pranteiem Palante. Isso leva a crer que esses homens estivessem acompanhando o cortejo fúnebre que vai seguir ali do acampamento, né, para a Palanteia, onde se encontra o rei Evandro. Eles constroem um leito de ramos, né, de árvores, com uma cobertura, né, e Palante é recoberto com mantos purpúreos, tecidos em ouro, isso tudo é descrito, né, nessa etapa do livro 11, mantos que foram tecidos pela rainha Dido, de novo aparece a rainha cartaginesa, Sidônia, né, Dido, que se matou pelo amor que tinha por Enéas, né, e ele a abandonou. Entre os vários presentes que eles carregaram, que ela tinha dado a eles, né, aos troianos, a Enéas e a Ascânio, filho de Enéas, né, a gente está vendo ao longo dos livros seguintes ao livro 4, onde acontece toda aquela tragédia amorosa, como eles vão aos poucos se desfazendo desses presentes, ofertando a outras pessoas, presentes riquíssimos, é o que acontece nesse momento. O carro, né, entenda-se não motorizado, né, mas um carro levado a cavalos, né, do próprio Palante, retomado, o cavalo é descrito, um dos cavalos dele como chorando, né, pela morte do jovem, e o corpo dele, então, é levado para a Palanteia. Como foi dito antes, Enéas recebe os embaixadores latinos, né, as pessoas que vão ali pedir para ter o direito de enterrar os seus mortos. Enéas, então, conversando com eles, num discurso direto que aparece nessa altura ainda inicial do livro 11, diz, entre outras coisas, esses versos que eu vou ler agora. Aqui não viera a não ser compelido por ordem dos fados. Não movo guerra a ninguém. Vosso rei quebrantou as alianças e preferiu recolher-se ao amparo da espada de Turno. Mais justo fora que Turno sozinho lutasse com a morte. Se quer pôr fim a esta guerra e expulsar os troianos da Itália, fácil lhe fora medir-se comigo no campo da luta. Então, aqui está o desafio, né, feito por Enéas a Turno para que eles entrem num confronto direto, homem a homem. Como eu comentei já na síntese também, foram concedidos, então, 12 dias de trégua. Aparentemente, esses 12 dias não são cumpridos, né, me parece que num período inferior, uns 3 dias depois, já Enéas parte para o confronto. A chegada do cortejo fúnebre de Palante à cidade do seu pai, o rei Evandro, é descrita também com uma certa riqueza de detalhes, e eu achei muito bonito esse trecho e fiz essa seleção, porque, mais uma vez, me parece ser possível projetar com os olhos da mente essa cena, né? Ainda mais a gente, né, que está acostumada com o cinema, né, com a TV, fica tão mais fácil a gente conseguir imaginar uma cena editada após a outra, né? Então, vejam o que é descrito ali. Todos os árcades correm às portas, e, tal como é de uso, levando tochas acesas. A estrada, muito longe, brilhava com o perpassar dessas tochas, que os campos também iluminam. À multidão lastimosa, ajuntavam-se os frígios potentes recém-chegados. As nobres matronas, tão logo os percebem dentro dos muros, de gritos pungentes as ruas enchiam.
Então, para mim, parece haver um movimento dos Árcades, que já sabiam da morte de Palante. A essa altura, a deusa Fama, né, aquela que pode trazer verdades e mentiras, né, fake news, por assim dizer, já tinha feito chegar à cidade do rei Evandro a notícia da morte do filho. Então, o povo ali esperava por esse cortejo. Mas agora, então, a gente tem a imagem de como eles recebem o cortejo, né? Eles vão com tochas acesas, acompanhar a chegada do cortejo, né? Aparentemente, eles vão caminhando para fora das portas da cidade, chegando até a estrada por onde vem o carro e esses muitos soldados troianos acompanhando o corpo de Palante, que são esses frígios potentes, recém-chegados, né? As nobres matronas, faltou um S ali no slide, me perdoem, a hora que percebem que eles já chegaram dentro da cidade, né, então tem esse movimento que a gente poderia ver no cinema, né, desse cortejo adentrando os muros da cidade, fazem o quê? Gritam, né, a gente acabou de ver como que era o sofrimento, como ele é manifestado, né, puxando os cabelos soltos dessa vez, né, os cabelos são soltos, ficam desgrenhados para mostrar como se sofre. Muitas vezes se põe terra no rosto, né, cata terra do chão e põe no rosto, ou as cinzas dos corpos também, tá? Então, é bem, digamos assim, dramático, né? Bom, aí temos, obviamente, nessa fase do livro, o rei Evandro recebendo o corpo do seu filho. Ele lamenta a perda, ele diz que não vê nos troianos a culpa pela morte do filho, agradece e elogia a dimensão, né, a magnificência daquele cortejo fúnebre, mas fala para os troianos: é hora de vocês voltarem, não tem por que ficarem aqui, voltem para fazer a guerra. E mais, digam ao seu líder as seguintes palavras, né? E assim seguem os versos. Ide, e sem falta ao rei vosso dizei as seguintes palavras: se a luz odiosa ainda vejo, depois de perder o meu filho, culpa a teu braço, pois deves o sangue de Turno a Palante desventurado e a mim próprio. É o que espero dos teucros valentes e da fortuna. Alegria nenhuma reclamo da vida, não fora justo. Esta apenas desejo até o reino dos manes. Então, que fique claro aqui, ele que já tinha dito isso, né, antes, por ele estaria morto, porque ele é já uma pessoa idosa, né, mas visto que ele tem que viver, agora ele vai viver à espera dessa vingança, da morte de Turno pelos braços de Enéas, né, é, como ele diz aqui, ele nem pode reclamar mais nenhuma alegria na vida dele, mas essa, a vingança, ele vai cobrar até mesmo quando estiver morto, no reino dos manes. Enquanto está acontecendo esse cortejo fúnebre, essa reclamação de vingança por parte do rei Evandro, Enéas e Tarconte, que é o líder etrusco oposto a Mesêncio, né, queimam os corpos, obviamente, dos seus companheiros nas piras funerárias, com todas as honras possíveis. Nada tão majestoso como o caso de Palante, né, pelo que a gente pode ler ali, mas assim, ainda assim cumprindo todas as honrarias necessárias. Lançam ao fogo espólio de guerra, ou seja, o que eles conquistaram dos inimigos, armas dos próprios soldados mortos, e ainda fazem muitas oferendas de animais, né, ovelhas, reses, né, gado. Por outro lado, os latinos, que tiveram autorização para fazer os enterros, não dão conta de tantas mortes, né, tantos corpos. Foram tantas mortes que eles fazem as honras
alguns, mas outros são enterrados ali no campo de batalha, segundo narra o eu poético da Eneida. Avancei um pouco mais, porque aqui já temos, então, Drances, né, que era um dos representantes dos latinos naquela embaixada enviada para pedir a Enéas o direito de sepultamento dos corpos, né, dos mortos inimigos de Enéas. Ele chega com essa mensagem, digamos assim, né, do líder troiano fazendo um desafio a Turno, e Drances é um inimigo de Turno. Então, aqui é importante, como Virgílio vai configurar essa figura de Drances como um sujeito de pouco valor, muita retórica, mas pouca ação. Enquanto Turno, embora inimigo de Enéas, e Enéas é o herói da Eneida, Turno é sempre retratado como um sujeito corajoso, né, bravo, até de honra, né, pode-se dizer. Participam ainda dessa assembleia, obviamente, o rei latino e um sujeito chamado Vênulo, né, que tinha sido enviado numa outra embaixada para falar com Diomedes, aquele herói grego que chegou a lutar com Enéas na Guerra de Troia e que agora está instalado ali na Península Itálica, e Vênulo vai lá tentando convencer Diomedes a participar da batalha, porque eles acreditam que Diomedes, sim, tem o porte para enfrentar Enéas, né, um soldado, um guerreiro tão bravo. Bom, então aqui eu fiz o seguinte, temos esses 4 personagens, todos homens, como vocês podem ver, se manifestando ao longo de um trecho até bastante extenso, que vai dos versos 234 a 472, que foi o recorte que eu fiz para retratar essa assembleia, né, dos povos do Lácio. Eu peguei, então, um trecho da fala de cada um deles, né, é óbvio que eles falam muito mais, mas peguei trechos, assim, relativamente curtos. O primeiro, então, será de Vênulo, mas ele está aqui reproduzindo o discurso de Diomedes, como se fosse palavra por palavra, ipsis literis, né? Eu estou aqui, escolhi esses aqui porque me pareceram bastante carregados de força poética e intenção, né, narrativa. O que atrasou por 10 anos a grande vitória dos gregos sobre as muralhas de Troia altanada foi o ânimo, apenas a incontrastável bravura de Enéas e Heitor valoroso, ambos insignes por suas proezas no campo da luta, porém aquele mais pio. Fazei logo as pazes com ele, custo o que for, pois de jeito nenhum cruzaremos as armas. Então, aqui vejam como Enéas é colocado ao lado de Heitor, né, como um guerreiro poderoso, de valor, mas Enéas é mais pio até do que Heitor. Muito curioso, né, que assim seja tratada, porque Heitor é o filho, né, amado de Príamo e de Écuba, né, construída a figura desse personagem nas nossas obras de matriz homérica, como um sujeito incomparável, né, entre os troianos. Aqui não se está falando de Paris, né, de Alexandre, está se falando de Heitor, mas o nosso poeta, né, Virgílio, alça Enéas aparentemente ainda mais nobre do que Heitor. E, como fica claro, Diomedes aqui se recusa a entrar em batalha novamente com Enéas. E mais do que isso, recomenda aos latinos que façam a paz, custe o que custar. Agora eu estou partindo para um trechinho da fala do rei latino, né? O rei latino, então, sensibilizado por essa situação de não contar com o apoio de Diomedes, resolve
propor um acordo com Enéas, mas ele submete primeiro isso à Assembleia dos Povos do Lácio, né? Diz o rei latino: cedamos, pois, aos troianos, em troca de sua amizade, essa região de pinheiros, e logo firmemos contratos equitativos. No nosso governo, lhes demos assento. Venham, se é isso que almejam, e bela cidade aqui plantem. Mas, se outros climas e gentes desejam buscar por ventura, sendo-lhes fácil, então, nossa terra deixar sem desgosto, 20 navios de roble italiano para eles construamos. Então, nesse trecho curto, se pode ver como é uma proposta material mesmo, né, de compensação para que eles ou se instalem pacificamente, e aí o rei latino se dispõe a ceder um terreno que ele explica melhor antes, né, qual é, mas se vê uma região de árvores, de pinheiros e tal, né, também se dispõe a dar assento na Assembleia, né, quer dizer, dar voz a esse povo que se instalará, porventura, ali na Península Itálica. Mas, se não é nada disso que eles querem, se eles quiserem deixar essa terra sem lamentos, eles se dispõem até a construir embarcações para os troianos. Além disso, ele oferece riquezas, né, bens materiais ali, joias, ouro, etc. Tá? Essa proposta, digamos assim, que está na mesa. Aí temos Drances, né, o inimigo de turno. Drances, comentando essa proposta do rei latino, acrescenta nessa fala dele uma ideia. Aos numerosos presentes que ao chefe Dardânio destinas, um acrescentes magnânimo rei, um somente, o mais alto, sem que impedido te vejas por vãos falatórios e ameaças. Entrega a filha a um varão digno dela, o mais digno, e assim pazes definitivas e honrosas confirma entre os povos em luta. Então vejam que esse Drances é o sujeito bom de fala, né? Porque depois de ouvir tudo que o rei oferece, ele ousa, né, sugerir algo ao rei, ou seja, a entrega da mão de Lavínia, que não tinha sido comentada pelo rei, e, ao fazer isso, ele também está desafiando Turno, porque sabemos que Turno diz que tudo que está acontecendo é porque Enéas quer pegar, né, quer se casar com Lavínia, tendo sido ela prometida a Turno. Drances, nesse trecho da sua fala, instiga Turno a aceitar fazer esse duelo direto com Enéas. Turno reage com bastante intensidade às palavras de Drances, e o acusa de covardia, cheia de ironia, desafia Drances a ser o herói ao invés de Turno, né, se tornar herói. E Turno, então, diz, já para o final da Assembleia, as seguintes palavras: mas, se os troianos só querem lutar com a minha pessoa, sendo eu o único obstáculo para a aventura de todos, não se dirá que a vitória, em meu caso, mesquinha mostrou-se, por me ter visto recuar ante os riscos de um prêmio tão grande. Contra ele, sim, partirei, ainda mesmo que seja outro Aquiles, e tal como este se vista com armas do forte Vulcano. Então, aqui está mais do que provada a valentia de Turno, né? Diante de tantos prêmios, não vou me furtar nenhuma batalha, nem mesmo um duelo, né? Uma confrontação direta com esse grande herói troiano, que parece, tal como Aquiles, né, portar as armas feitas por Vulcano, ou, no caso de Aquiles, por Hefesto, né, o nome grego. Vejam, sabemos nós
que, de fato, Enéas porta armas feitas por Vulcano a pedido da mãe de Enéas, a deusa Vênus, né? Eu queria recordar que lá no livro 9, no verso 742, Turno, falando de si mesmo, se apresenta como outro Aquiles, né? Os termos latinos para esses dois versos não são exatamente iguais, mas significam a mesma coisa. Então, a tradução aqui é bastante confiável e merece, então, ser recordada que lá atrás, no livro 9, sentindo-se todo-poderoso, Turno se nomeia outro Aquiles. Aqui, Enéas, com a vantagem que ele aparenta estar levando nesse combate, né, depois de ter derrotado Mesêncio, ele é tratado, então, por Turno como o outro Aquiles. Então, você vê que essa qualificação, esse atributo pode variar de acordo com a vantagem que se está levando nesse combate. Aqui a gente começa já um trecho bastante extenso desse livro 11, né, que vai tratar da rainha dos Volscos, Camila, essa jovem guerreira, configurada como uma amazona, inclusive naquele aspecto de apoiar o seu arco, a sua flecha, numa parte do peito em que não teria a mama, né, como é configurada a amazona. Isso não está, assim, claro desde o começo, mas se fala do peito nu dela, então essa ideia parece bastante configurada, inclusive é feito esse comentário pelo professor João Ângelo Oliva Neto, né, que faz notas, pensou notas à edição da 34, da tradução do Carlos Alberto Nunes, da Eneida, que é essa que nós estamos usando hoje durante todo o encontro. Bom, Camila também tem voz nesse momento, né? Estamos, assim, um pouco adiante da metade do livro, tá? Vocês viram que eu coloquei aí Camila 1, né? Porque, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu fiz duas distribuições. Entre os versos 498 e 596, a gente tem um trecho, né, de cerca de 100 versos, tratando de Camila, sobre vários aspectos. Depois tem um interregno nessa abordagem da rainha, falando dos combates que estão acontecendo ali, e depois volta-se para Camila. Então, vai haver um trecho Camila 2, nos slides um pouco mais à frente. Aqui nesse trecho bem inicial, dessa parte que eu separei, né, que eu delimitei, é a própria Camila que fala, né, e ela diz assim: Turno, se é lícito no próprio esforço confiar, eu prometo frente a fazer aos Enéadas fortes e bem adestrados, e contrastar o grande ímpeto dos cavaleiros tirrenos. Dá-me a ventura de ser a primeira a enfrentar os perigos. Fica com os homens de pé para a guarda e defesa dos muros. O que ela está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer que ela quer ir para o confronto, ela não quer ficar na defesa, né? Ela quer ir para a batalha. E isso ela vai conseguir, ela vai ter essa autorização, ela vai liderar a cavalaria, Turno dá essa prerrogativa a ela, né? E junta a ela outros soldados seus, aliados seus. Ele, por outro lado, como é dito lá na síntese, vai se preparar para montar uma cilada, né, uma emboscada para Enéas, no meio da mata, num trecho mais estreito ali, ele vai montar um plano, né, para atacar os troianos de surpresa, enquanto a rainha Volsca, né, essa jovem amazona, que a gente viu livros antes chegando ali no território do Lácio,
muito bela e chamando a atenção de todas as pessoas, né, que pararam para vê-la chegando, né, montada no seu cavalo e tal. Então, essa é Camila, não só jovem, bela, bem trajada, mas também corajosa, né, aventureira. Aqui eu trago essa imagem, não temos o nome do criador, do autor, né, dessa imagem, mas é uma ilustração que se encontra na Biblioteca Nacional da França, nessa obra que está localizada aí como Français, né, 599, folio 33, numa edição dessa obra de Mulieribus Claris, que é do Boccaccio, né, há uma avaliação de que essa ilustração seja do século XVI ou XVII. Aqui a gente tem o metabo ou métabo, depende da edição, vem com ou sem acento, que é o rei dos Volscos, carregando no colo a filha Camila. Então, por que eu trago essa imagem? Porque nesse trecho do livro 11, nós vamos ter a deusa Diana, que é a Ártemis dos gregos, né? Que é a deusa virgem, a deusa das matas e da caça, né? Falando sobre Camila, né, como ela quer proteger Camila, mas é impossível, porque ela está fadada à morte. Ainda assim, ela chama a ninfa Opis, né, para ser a vingadora da morte que já se espera de Camila. Então, não é que a morte de Camila venha como uma surpresa, né? O spoiler, Virgílio já faz lá no século I antes de Cristo, tá? Obviamente, importava era saber como se daria essa morte, como o poeta descreveria isso, né? Com qual habilidade, né? No domínio do latim, das imagens, da métrica, né? Como ele faria isso. Bom, aqui eu ainda quero comentar a respeito dessa imagem o seguinte: aqui nós temos o rei Volsco atravessando um rio, né, carregando a filha no colo, né? Como vocês podem bem observar, eu gosto muito dessa ilustração, acho muito bela, né? A respeito do nome da obra, a respeito, né, acerca das mulheres ilustres, tá? Essa obra de Boccaccio. Como eu disse, Diana fala sobre Camila, né? Mas a deusa faz, então, o que a gente chama de digressão, né? É como se parasse a narrativa, os acontecimentos entrassem numa paralisia temporária para poder contar a história de Camila, a origem dessa guerreira. Então, vejam a dimensão que essa personagem tem no livro 11. Eu fiz um recorte dos versos 539 a 586 do texto latino, né, que equivale na obra traduzida pelo Carlos Alberto Nunes ao português também. Então, nessa digressão, a Diana vai contar a origem de Camila, e é um pouco distinto do que está ilustrado aqui. É preciso, né, que o rei faça uma travessia de um rio, mas a narrativa que a deusa Diana faz não é do rei carregando a filha no colo. Quem teve chance de ler a obra vai talvez identificar melhor o que está nessa outra ilustração, né? Aqui temos o nome da Camila logo no alto e do lado esquerdo o nome do seu pai, Métabus, né? O rei, como vocês veem, tem um pedaço de pau nas mãos, uma vara, né? E uma menina pequena que ele está pendurando nessa vara. Mas não pensem que ele vai matá-la, que ele vai fazer qualquer coisa de ruim. É na tentativa de salvá-la, né? O que a gente vai ter na narrativa
de Diana a respeito de Camila, é dizendo como o rei Métabo, ou Metabo, teve que fugir, né, dos Volscos, ele estava sendo perseguido, teve que fugir, levando a sua filha, pequena ainda. Chegam num ponto da fuga em que há um rio, né, e para atravessar o rio, ele decide lançar a menina para o outro lado, né, para outra borda do rio. Então, ele prepara uma lança, prende o corpo da menina ali e, fazendo um apelo aos deuses, lança aos deuses, melhor dizendo, a Diana, né, lança a menina para o outro lado do rio. E ele tem sucesso, a lança se finca na outra borda, né? E aí ele sim atravessa o rio, supõe-se que a nado, né? Chega do outro lado, resgata a menina e vão viver isolados, né? Essa menina é criada da maneira mais rústica que se pode imaginar, né? E é criada desde sempre como uma guerreira. Acaba sendo também uma jovem dedicada a Diana, então ela é virgem, né? Ela não busca um marido. Inclusive, Virgílio faz ali um comentário sobre quantas mães quiseram fazer o enlace de seus filhos com ela sem qualquer sucesso, porque ela é uma devotada à deusa Diana. Aqui a gente tem as informações de onde vem essa imagem, inclusive com detalhes, né, que é pintado à mão em vermelho, verde, amarelo e preto, de uma obra que é a tradução alemã por esse tradutor, Heinrich Steinhoel, da obra do Boccaccio, que já foi citada na imagem anterior. Agora é outra ilustração, numa outra obra, mas editada em alemão, como vocês podem ver, está escrito em alemão ali embaixo, né? Mas da mesma obra, De Mulieribus Claris. E aqui, aparentemente, foi impressa em 1474, ou, melhor dizendo, cerca de 1474, que é o que esse CA significa. Bom, continuando sobre Camila, né? Aqui é Diana orientando Opis sobre o que ela deve fazer. Ela não vai evitar que Camila seja morta, ela vai vingar a morte de Camila. Mas, uma vez que já pesa sobre ela o destino impassível, baixa do polo querida até aos campos da gente latina, onde começa a travar-se a peleja de escuro prospecto. Toma o meu arco e do coldre retira uma flecha infalível. Com ele em mãos, quem violar seu aspecto sagrado, quer seja teucro ou italiano, que pague esse crime com a morte ali mesmo. Acho que esses versos dispensam qualquer explicação. Como foi dito, então, Camila é protegida de Diana e a ninfa Opis tem como missão vingar essa morte. Eu insisto nesse ponto porque o livro 11, com essa vingança da morte de Camila, traz uma informação, no mínimo, interessante da gente pensar, já que estamos caminhando para o final da obra como um todo, né? Vendo na semana que vem o livro 12. Bom, aqui eu já passei para o trecho 2, né? Camila 2, como eu estou nomeando aqui. Então, há combates, né? Depois dessa digressão da deusa Diana sobre Camila, então sabemos melhor quem é Camila agora. Aí volta-se a narrativa para campo de batalha, né? Fala-se sobre combates, embates que estão acontecendo ali.
E aí, no verso 648 até esse trecho bem extenso do 831, no recorte que eu faço, o livro não é recortado dessa maneira, é eu que faço para leitura, né? Temos, então, a volta de Camila como a personagem central, né? Não é a única, mas é a personagem central. Há uma descrição aqui da figura da soldada, né? Da guerreira, né? Com o peito nu, a amazona Camila exultava no meio da indescritível matança, pendendo-lhe do ombro a faretra, e ora dispara, com mão sempre firme, temíveis virotes. Ora, com a destra possante, remete bipene certeira. Seu arco de ouro lhe soa nos ombros, e as armas de Diana. Então, aqui está descrevendo como ela está armada, né, totalmente armada. Vamos ver aqui algumas coisas. A bipene é a bipene é um machado que tem dois lados, tem duas lâminas, não é um machado de um lado só, tem duas lâminas, né? É, deixa eu ver aqui a faretra, se é. Ver se a gente tem aqui. É a aljava mesmo, era o que eu pensava, né? Então, do ombro pende a aljava, né? Onde estão as setas, as flechas, os virotes são as flechas. Então, veja o repertório também lexical, né, que a gente ganha com esse tipo de tradução que usa palavras menos comuns para nós hoje, né? Então, pendendo-lhe do ombro, o quê? A aljava, né? Também chamada faretra. Dispara com a mão sempre firme, temíveis virotes, que são o quê? As setas, as flechas, né? A bipene, eu já comentei o que que é, né? Machadinha de dois gumes, certo? E do seu arco, né, de ouro, lhe soa nos ombros e as armas de Diana. Então, como ela que se configura como a própria deusa, né, portando tais armas, né? Nesse trecho, também acontece uma comparação bastante interessante, bela até, né, de Camila, jovem que ela com Hipólita, a rainha amazona. Essa Hipólita é a que acaba tendo uma relação com Teseu, né, segundo a mitologia, e vai ter o filho Hipólito, né, que é o filho de Teseu com essa amazona Hipólita, tá? Pentesileia, que é a outra amazona a qual Camila é comparada, é a grande guerreira amazona que acaba sendo morta por Aquiles, né, na Ilíada. Então, é interessante como o poeta, como Virgílio, vai buscar nessas referências dessas amazonas que estão lá na região oriental, né, e que vão participar de alguma maneira da mitologia grega ali, como ele traz essa amazona que está ali na Península Itálica, né, para perto dessas lendárias guerreiras. Há uma outra comparação interessante sobre Camila, que é um símile. Então, a gente tem visto ao longo dos nossos estudos da Eneida como o dispositivo do símile, que é característico da obra épica, né? Em geral, também em Homero encontra-se isso, em outros autores latinos, inclusive, né? Mas, como o Virgílio faz uso abundante, há nesse livro 11 outros símiles. Eu estou trazendo esse aqui porque estou focada em Camila, né? Camila é como o quê, digamos, né? Assim falando, veloz como um raio ao cavalo adiantou-se na disparada em que estava e o pegou pelas rédeas de frente para afinal o inimigo sangrar e vingar-se da afronta.
Não de outra forma, o gavião consagrado a Mavorte se atira do alto da penha e a frágil pombinha entre as nuvens apanha, nas fortes garras a prende e as entranhas com o bico lacera. Penas avulsas e sangue da vítima no ar voluteiam. Bom, como é Camila? Camila é como um raio, né, que pegou o cavalo, ela foi correndo pegar o cavalo de volta, já vou tentar localizar essa situação, mas o símile é, não de outra forma, o gavião, que é consagrado a quem? Ao deus Marte, o deus da guerra, né? Ares, para os gregos. Então, não de outra forma, o gavião. Então, Camila é um gavião. Ela se arroja de onde quer que seja, né, de um penhasco, para pegar aquele pobre, coitado inimigo, prende-o com as suas garras, fura com a sua espada ou com a sua flecha, com a sua lança, né? E o que acontece com a pobre pombinha, né? Solta suas penas e o sangue fica voando, né? Porque ela está presa nas garras do gavião em movimento. É assim que é descrita Camila, a guerreira, né? Aqui o episódio se refere a Camila atuando no campo de batalha. Ela faz uma chacina, tem vários nomes de guerreiros ali que ela vai matando, né? Chega num momento, tem um combatente, um inimigo ali, chamado Órnito, mas esse Órnito aí, ele dá uma enganada na Camila, porque ele fala, você é uma grande guerreira porque você está aí montada nesse cavalo, vamos ver homem a homem aqui no chão, como é, né? E ela desce do cavalo. Ele, no entanto, sai correndo, foge, né? Ela, a hora que se dá conta do que tinha acontecido, de ter sido ludibriada dessa maneira, como um raio, pega o cavalo de novo, sobe, pega as rédeas e vai confrontá-lo, né? Para, afinal, o inimigo sangrar e vingar-se da afronta. Então, não passou batido, ela não deixou para lá, né? Diante desse tipo de ocorrência, né, temos ali um aliado de Enéas, um aliado de Tarconte, fugindo de uma guerreira. O Tarconte, o etrusco, desafia a honra daqueles homens, seus aliados, que estão ali na batalha, e que se sentem intimidados por uma jovem guerreira como Camila. Tem uns versos aqui da fala dele. São os versos 734 a 738. Ele fala um pouco mais, mas escolhi esses poucos versos aqui. Diz assim, então, Tarconte aos homens aliados de Enéas, que não está aqui nesse espaço de batalha nesse momento, né? Diz o Tarconte, ele é o porta-voz, ele é o que vai exortar os soldados. Uma mulher, as fileiras vos rompe e a fugir vos obriga. De que vos servem espadas nas mãos, tantos dardos inúteis? Não mostrais medo, por certo, nos páreos noturnos de Vênus, nem ao chamado das curvas trombetas nos coros de Baco, ou nos festins, quando as mesas transbordam de finos manjares. Então, aqui interessa ver como ele está humilhando, né, os soldados. Ele está dizendo, bom, vocês se assustam aqui com uma mulher que faz romper as filas de soldados, né, que nós temos? De que é que servem essas espadas, esses dardos, essas lanças que vocês têm à mão, se não é para combater? Vocês só sabem combater à noite, sob os auspícios de Vênus, a deusa do amor? Então, aqui, interessante ver, né? Ele está trazendo aquela ideia da militia amoris, né? Que a gente vai encontrar na poesia romana, na elegia erótica romana, a figura do homem que se apresenta como um soldado na cama, fazendo a luta amorosa. Então, aqui é bastante curioso que seja tratado dessa maneira, né? É tratado no verso 736 como nocturna bela,
né? Invenerem, né? Então, as guerras, as batalhas noturnas, né? No âmbito de Vênus, né? Sob os auspícios de Vênus. E, obviamente, depois ele acrescenta aqui Baco, né? Ou quando vocês tomam os vinhos nos cornos, né? Curvas trombetas, nos cornos, e comem os melhores manjares, né? Aí vocês são corajosos, aí não tem medo, né? Então vejam que é desafiador realmente o que ele diz aqui, tá? Bom, vai haver então, a partir desse chamamento, né, feito por Tarconte, uma retomada nos combates, né? A gente vai encontrar aquele Vênulo que é dos povos latinos, que tinha levado a mensagem tão desestimulante, né, de Diomedes, de que não confrontaria Enéas, aquele mesmo Vênulo se ataca ou atraca, né, com Tarconte, que é esse que acabou de falar, né, o etrusco que está do lado de Enéas. Eles entram numa confrontação direta, que está descrita aqui ao longo dos versos seguintes a essa fala, né, que eu fiz agora oral, né, que não tem o slide, infelizmente, perdeu-se. Bom, mas a seguir a essa luta entre esses dois heróis, vem o episódio que vai se concluir com a morte de Camila, né? A gente tem, então, aqui um soldado chamado Arrunte, que tem 2 R's o nome dele, Arrunte, que já tinha, assim, meio que cercado Camila e tal, estava querendo combatê-la, né, pediu forças para fazer isso, mas ainda não tinha obtido sucesso. No entanto, nesse momento, a essa altura aqui dos versos 759 e 760 da obra, do livro 11, né, da obra Eneida, ele vai fazer uma perseguição a Camila, mas é uma perseguição discreta. Ele não sai gritando, chamando por Camila para o combate, como é descrito várias vezes ao longo das obras, das descrições, né, de combates na antiguidade, né? Esse combate corpo a corpo, eles chamavam o outro guerreiro, né? Vem lutar e tal. Ele não, ele aqui vai discretamente, né? Como a gente dizia antigamente, vai fazendo um cerca-lourenço, né? Ele vai de um lado, do outro, vai acompanhando Camila. Mas o que acontece nesse momento é que Camila, essa grande guerreira, que já está mais do que provado que ela é uma grande guerreira, ela está observando um outro soldado, um outro inimigo, chamado Cloreu, que também era um sacerdote, e que estava portando a mais magnífica das armaduras, né? Então, assim, é descrito nos versos 768 até 777, essas vestes são descritas, né? Tudo brilha, tudo reluz, o cavalo tem roupas, né? Aquelas roupa, né? Do cavalo é estranho. Tem aquela, como se fala isso, meu Deus? Enfim, está decorado de maneira também que chama muita atenção, né? Aqui disse jaez reluzente, né? Enfim, tudo chama muita atenção da guerreira. Ela está, então, digamos, distraída, né? Sem foco nesse momento. Nos versos 778 a 782, a gente vai ter, então, essa descrição de Camila. A bela virgem, talvez por querer pendurar na portada do templo as armas troianas, ou mesmo nas suas caçadas engalanar-se com as peças cativas, em tudo excelentes, sem nada ver nem do mais precatar-se, em desejos ardia de apoderar-se das armas, vaidade muito própria do sexo. Do sexo, entenda-se do sexo feminino, tá? Bom, como vocês podem ver, então,
pelos versos aqui de Virgílio, né? Ela não está vendo mais nada a não ser aquilo, né? Ela não está se precavendo de nada, ela não está atenta como é preciso estar no campo de batalha. Vamos observar aqui que no verso 782, que é o último verso desse pequeno trecho que eu selecionei, a expressão que aparece é femineo amore, que é essa vaidade muito própria do sexo, né? Então, que, como foi traduzido. Então, ela está encantada, né, com esse amor que tem um caráter feminino. Vejam que isso não é um atributo só de mulheres, né? Também soldados se encantam com o brilho das armas. A gente já viu isso em livros anteriores, né? O próprio Turno, ele se apropria, né, de um armamento de Palante, que vai ser fatal para ele, no livro 12 vamos ver isso, né, e aqueles dois jovens soldados que a gente viu lá para trás, né, um apaixonado pelo outro, como há um problema quando um deles se encanta com o brilho da arma inimiga e acaba sendo detido, preso, né, e morto em decorrência disso. Então, o brilho das armas, e não é à toa que elas são descritas, né, essa que a gente chamaria de armadura, né, para pensar no compósito, né, no elmo, na couraça, né, nas grevas, que são aquelas que vão na perna, né, obviamente o escudo, a espada ou a lança, ou arco e flecha, às vezes tudo combinado, né, o elmo que tem penachos, isso tudo chama demasiadamente a atenção no campo de batalha e pode ser fatal. É o que acontece com Camila, né? Ela, então, é vitimada pelo Arrunte lá, e, diante disso, tem a descrição de como ela morre. O trecho da descrição da morte vai do 816 a 831, né, que encerra o trecho, o segundo trecho, Camila, no livro 11. Eu não estou aqui no slide colocando tudo, mas uns versos que eu achei que são fortes o bastante para a gente ter uma ideia de como é descrita a morte dessa guerreira majestosa. Já moribunda, Camila ainda tenta arrancar a asta longa, porém a ponta de ferro bem fundo entre os ossos ficara. Com a grande perda de sangue, enlanguece, seus olhos se fecham com o letal frio. Das faces, o belo rosado apagou-se. E agora, adeus. E ao falar, solta as rédeas e ao solo desliza sem resistência. Aos pouquinhos a vida dos membros lhe escoa. Com o próprio peso da morte, a cabeça dobrou para o lado, lânguida e inerte. Dos braços sem forças, as armas lhe escapam. Foge-lhe a vida, indignada, acolhendo-se ao reino das sombras. Então, observem aqui como é possível, com uma leitura atenta, identificar que ela morre sobre o cavalo, né? Ela recebeu uma flechada, ou eventualmente até uma lança, né? Foi jogada contra ela, prende muito fortemente no seu corpo, né? Ela perde muito sangue, se aproxima o frio, né, letal, o frio da morte, como se sabe, ela perde a cor do rosto, né, ela fala, onde estão os três pontinhos, ela fala algumas coisas, dá uma orientação para uma das guerreiras aliadas, que leve uma mensagem a Turno, né, de que ela já não pode cumprir o seu papel, e que então ele resguarde os muros, as muralhas de Laurento, e as palavras finais dela são, e agora, adeus. No que ela fala isso, solta as rédeas, cai no solo,
né? A vida vai escapando, escoando, como está escrito aqui, a cabeça pendida para um lado, dos braços caem as armas, porque ela já não tem forças para segurar. Mas o que importa mais do que tudo é esse último verso aqui, o verso 831. Foge-lhe a vida indignada, acolhendo-se ao reino das sombras. Acontece que esse verso é o mesmo verso que encerra a Eneida, exatamente o mesmo. Esse mesmo verso será usado como coroação, né, como encerramento da obra e da cena de morte de Turno por Enéas. Então vejam que é um verso bastante relevante. Em latim, uitaque cum gemito fugit indignata sub umbras. Esse uita é nominal, porque é uita fugit. Mas como tem o que ali, a gente leria uitaque cum gemito fugit indignata sub umbras. A tradução que o Carlos Alberto Nunes apresenta é bastante condizente com o verso latino, né? O que a gente não tem aqui é esse cum gemito, que a ideia é gemendo, né? Então, ela, de alguma maneira, tem uma manifestação sonora, esse verso, certo? Aqui temos a vida que foge, uita, fugit, né? Foge como indignada, indignata. Para onde? Para o reino das sombras, subumbras, né? O reino dos mortos, né? Umbra, em latim, é usado muitas e muitas vezes para representar o espírito dos mortos, os fantasmas. O que falta aqui, então, é esse congêmito, que seria interessante, porque mostra que tinha um gemido, né? Tinha também, não temos só essa coisa visual, né? Que é muito forte, né? Tem toda uma descrição da movimentação da morte, como ela vai decorrendo, né? O que vai caindo, como o corpo vai se desfazendo, né? Perdendo forças e tal. Temos até a menção ao frio ali, né? O letal frio. Então, é multissensorial essa descrição. Nos faltou ter, então, aqui nessa tradução, essa expressão sonora, né, de como a morte se dá, com gemidos. Mas, obviamente, eu estou sendo bem preciosista nesse ponto. Bom, se morreu Camila, Opis tem que vingá-la. E é isso que acontece a seguir. Eu peguei esses versos que vão assim. Num só momento, ouve arrunte o som do ar, o sibilo da seta e o próprio ferro no corpo encravar-se-lhe entranhas adentro. Ei-lo a estorcer-se nas vascas da morte, estendido na poeira desconhecida do campo. Esqueceram-se dele os consócios. Opis, nas asas, ligeira voltou para o Olimpo sereno. Então, é feita uma descrição um pouquinho mais ampla do que essa, sobre como se dá a vingança. O que eu quero salientar aqui? Temos aqui sonoridades, né? Ó, o sibilo da seta, inclusive com essa, né, com S, ó. O som do ar, o sibilo da seta, né? O tradutor se deu esse trabalho de observar, né, esse sibilar. Além disso, temos essa descrição de como a seta encrava nas entranhas. Então, se ali tínhamos Camila com essa seta, né, essa lança encravada até os ossos, aqui temos também entranhas adentro. Vê como dá uma equivalência, né, na descrição dessas duas mortes. Eila estorcer-se nas vascas da morte, essas vascas são aqueles gemidos finais, os rumores finais, os estertores finais. Então, para mim, traz muito essa ideia também de um som aqui, que, como eu disse,
na tradução ali, o congêmito, que não foi traduzido, se perde um pouco, mas, de novo, me parece que há uma aproximação nessas descrições, né? Estendido na poeira desconhecida do campo, então, jogado no chão também. Dele, os seus parceiros se esquecem, largam ele para trás, ou seja, ele não terá um enterro digno, aparentemente, é isso que está querendo dizer. E Ops, a ninfa, tendo cumprido a sua missão, volta para o Olimpo. A morte de Camila, então, como foi dito já lá na síntese, é uma perda tão grande que a cavalaria, né, que é aliada de Turno, foge de volta para as muralhas, inclusive porque ela também orientou, né, que fosse feito isso, que fossem resguardadas as muralhas, né. Como eu tinha dito antes, assim, muito rapidamente, eu gostaria muito que vocês, enquanto leitores críticos, né, é, lembrassem dessa vingança da ninfa como tendo sido não apenas endossada, até como eu escrevi aí, mas promovida pela deusa Diana, né? Então, uma deusa promove a vingança por uma morte que o destino já traçou, que é inevitável. Nova vingança vai acontecer no livro 12, né? Uma grande vingança, a vingança que é o desfecho da obra. É a vingança de Enéas contra Turno pela morte de Palante. Então, vejam que temos no livro 11 e no livro 12 duas grandes cenas de vingança, e não vamos nos esquecer do verso, né, que finaliza a morte de Camila e a morte de Turno, o mesmo verso, a mesma formulação em latim, inclusive. Bom, aqui já estamos no final da obra, né? Os versos 906 a 915 encerram o livro 11. Esse desfecho do livro 11 é interessante porque coloca Turno e Enéas como que no mesmo nível, né? É aquela história, foi acontecendo tudo isso ao longo desse livro 11, né? Tanta coisa aconteceu. Cadê Turno? Cadê Enéas, né? Turno a gente sabe que estava ali armando uma cilada que não vai ser possível cumprir, porque agora ele já sabe que Camila está morta. Enéas fazia o que nesse momento? Vamos lembrar que é Tarconte que incita, né, os aliados ao combate, a agir como homens, né, diante de uma guerreira, jovem guerreira tão assustadora para eles. Agora sim, nesses versos finais, aparecem os dois opositores. É claro que isso prepara o terreno para o livro 12, onde eles vão se confrontar, né? E vem assim, então, os versos, na tradução do Carlos Alberto Nunes. Na direção da cidade, destarte, os dois chefes corriam com suas forças em ordem. Pequeno intervalo os separa. Logo, o troiano notou ali perto uma nuvem de poeira que da campina subia e enxergou os esquadrões laurentinos. Turno, também nesse instante, ao terrível Enéas à vista, percebe o ruído da marcha dos peões, o nitrir dos cavalos. E certamente combate teriam travado ali mesmo, se o Róseo, Febo, os cansados cavalos no Golfo da Ibéria não mergulhasse, e com o dia a fugir, tudo a noite cobrisse. O acampamento de pronto assentaram, de valor o cercam. Eu acho que eu escrevi errado, acho que é de valos o cercam. Acho que foi um erro de digitação. Deixa eu só verificar aqui. De valos o cercam, tá? Valos quer dizer fazer aquelas valas, né? Aquelas coisas para não serem para um cavaleiro, alguém não ir correndo, né? De repente cai naquelas valetas, tá? Vamos ver aqui então esses versos finais, o que eles trazem de interessante. Não é que eles precisem ser retraduzidos, né? Eu acho que eles são bem claros. Os dois estão se aproximando da cidade de Laurento, um para atacá-la, outro para defendê-la. Vê-se as tropas, né? A poeira que as tropas levantam nos seus cavalos, né?
o, o ruído é percebido, né? Percebe, fiz 2 erros de digitação nesse slide, né? Percebe o ruído da marcha dos peões, o nitrir dos cavalos, ou seja, o relinchar dos cavalos, tá? Ruído de novo, veja que sempre é carregado de, não é só luz, movimento, mas também sonoridade, né? A descrição dos combates. Mas aqui vejam interessante, combate teria acontecido ali mesmo, não fosse a noite chegar. A descrição da noite chegando é essa: se o róseo febo, ou seja, o sol já quando está se pondo, né? Os cansados cavalos, ou seja, a carruagem do Deus Sol já está se pondo. Aonde? No Golfo da Ibéria. O que é a Ibéria? A Ibéria é a Península Ibérica que nós conhecemos, que é, para eles até então, o extremo do Ocidente. O Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente, né? Então, aqui é essa imagem que está sendo construída da carruagem do Deus Sol, ou Febo aqui, né, com a luz do Sol já rósea, rosada, porque está se pondo no extremo oeste, ou seja, no poente, né? Eles estabelecem, então, os seus respectivos acampamentos e cercam os acampamentos de valetas, né? Fazem ainda esse trabalho de proteção. E é assim que a gente encerra o livro 11. O livro 12, que vamos ver na semana que vem, trará o desfecho desse grande combate, a vitória de Enéas, a derrota de Turno. E o desfecho, como eu disse, dessa grande epopeia escrita em latim. Até a semana que vem.